Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, ao caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Este é o meu prazer de certeza até. Aleluia. Para o céu por Jesus irei. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé, o meu amor, estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A minha fé, minha esperança, minha certeza e convicção de comunhão com Deus, estando na promessa, estando firme e firmado, caminhando na graça, na proteção, tendo a certeza que estou habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando na sombra do Onipotente, dentro da esperança da vida eterna. Vida eterna essa que foi feita por Deus para todo aquele que está em Cristo. Essa é a promessa que Deus ele faz à humanidade. A promessa da vida eterna. Isso está lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. E só quem pode conceder-nos essa promessa da vida eterna, por onde nós alcançamos essa promessa de Deus da vida eterna, é por Cristo. Jesus vai dizer lá em João, capítulo 6, versículo 47, quem crê nele tem a vida eterna. Essa vida eterna que o Pai testemunha do Filho, para que todo aquele que crê no Filho tenha a vida eterna. Quem não crê no Filho não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. João 3, 36. Jesus é a esperança da humanidade. É a nossa esperança. Chegou uma pessoa para mim e disse assim, o que é Jesus para você? Eu digo, eu vou lhe dizer o que é Jesus. O que ele representa e qual a importância dele. Não só para mim, mas para toda a humanidade, todo o gênero humano, independente da cor, da raça, da nação, da cultura, da religião. Todos precisam de Jesus para chegar a Deus. Chegar a Deus significa ser livre da eternidade sem Deus, o juízo. Todos precisam de Jesus para a vida com Deus. A vida fala da comunhão, reconciliação, para que quando deste mundo temporal sair, o indivíduo não vá para uma eternidade sem Deus. Ele possa ter essa esperança da promessa da vida eterna com Deus. A vida eterna fala da vida eterna com Deus. Pois também é importante advertir e levar esse conhecimento para todos, dessa verdade que a palavra de Deus revela. Que existe uma eternidade sem Deus, que é a condenação eterna. Se existe a vida eterna, existe a condenação eterna. Se existe salvação, existe condenação. Se existe vida, existe morte. E Jesus ele vai dizer que quem crê nele tem a vida eterna e não irá à condenação, mas vai passar da morte para a vida, crendo nele. João 5,24, o Evangelho. Capítulo 5, versículo 24, o Evangelho de João. A importância de Jesus, então a pessoa chegou para mim e perguntou,
o que é Jesus para você? Qual a importância dele? Fale sobre isso aí. E eu digo, eu vou falar. Vou te mostrar o que é Jesus para mim e para você. E qual a importância e a grande necessidade que todos nós temos dele. Jesus, ele é a vida do homem que está morto. A esperança do homem que está no desespero. Jesus, ele é a ressurreição. Ele é a absolvição do juízo. Jesus, ele é a esperança. Jesus, ele é a salvação. Jesus, ele é a alegria, é a felicidade. Jesus, ele é tudo o que o homem precisa está em Cristo. Ele é a nossa única saída, o único meio, o único caminho para que a gente possa se desviar, ser livre da direção que estamos. Jesus é tudo isso e muito mais. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é quem sustenta tudo que existe, existe por Ele. Tudo que hoje foi criado por Ele. Nada do que existe foi criado sem Ele. Tudo que existe foi criado por Ele e para Ele. Você precisa conhecer quem é Jesus. Ele é Deus. E você precisa conhecer a sua necessidade de Jesus. Todos nós necessitamos de Deus. Porque eu e você precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro. Agora, depender, não. Depender, só dependemos de Deus. Todo ser vivente, toda criatura e tudo que existe, depende de Deus para existir e permanecer existindo. Até porque tudo que existe foi Deus que trouxe a existência. Nós somos dependentes de Deus e a palavra de Deus vai dizer, lá em Salmos capítulo 17, dá uma lidinha lá no versículo 24 e 25, vai dizer que é Deus quem dá tudo a todos, o ar, a vida e todas as coisas que nós necessitamos para viver. Quem dá é Deus. Então nós temos que entender a importância de Jesus Cristo. Não se está falando, eu não estou aqui expondo conceitos e dogmas religiosos. Eu não estou aqui tratando de princípios e valores religiosos. Eu estou falando da necessidade humana. Eu estou falando da grande necessidade de salvação. A questão que nós precisamos entender da nossa necessidade por Jesus é questão de salvação. Ou o homem crê nele para ser salvo, ou o homem continua na vida perdida do entendimento de Deus, andando neste mundo do jeito que entende, não conhecendo a verdade de Deus, continuando na condenação. Continuando dentro de um juízo. Indo a juízo quando deste mundo sair. A palavra de Deus, ela vai nos revelar em Hebreus 9, 27, que está ordenado o homem viver uma só vez, morrer uma só vez. Depois dessa morte, ele segue ao juízo. A morte fala da separação deste mundo. Sair deste mundo. Não é para ser extinto, evaporar, deixar de existir, perder a consciência. Morte não fala disso. Morte fala de separação. A morte do ser humano é a saída dele do corpo. Onde o corpo, sem o espírito, está morto. E este corpo morto desce para a terra, de onde veio. E o espírito, que é o ser vivente, que é a vida, que é o ser real, vai para Deus. Agora, o problema está aí. Vai para Deus para qual destino? É isso que você precisa entender. É isso que o povo precisa ser ensinado, instruído, orientado com essas verdades que Deus quer que todos conheçam. Nós temos que ministrar isso para o povo, levar essas verdades espirituais que o ser humano precisa conhecer e só pode conhecer pela palavra de Deus. Verdades espirituais só pela palavra de Deus, não é espíritos que vai trazer, como ensina dentro da doutrina espírita, que as verdades espirituais reveladas por Allan Kardec, que é um nome fictício, né? Que o nome desse personagem é Denisard Leon Hippolyte, um francês que trouxe essa doutrina espírita, onde ele disse que
recebeu essas verdades por espíritos que trouxe para ele. A verdade é a palavra revelada, é Jesus, ele é a verdade. É aquilo que Jesus ensinou, até porque tudo que a doutrina espírita ensina dentro do lado espiritual contradiz com a verdade de Cristo, do Evangelho. Não confere com o que Jesus ensinou. Tudo que Jesus mostrou na realidade espiritual, o que as religiões ensinam, não está de acordo. A verdade de Deus, Jesus, o que ele trouxe, vai contrariar, vai colocar por terra toda a estrutura teológica, doutrinária, religiosa, filosófica deste mundo em relação a Deus. Porque a verdade de Deus se descobre em Jesus. Verdades que o homem precisa conhecer, que está em Cristo. Deus, ele nos revelou tudo. No final desses séculos, que Deus, ele quer que a gente conheça, está revelado em Cristo. Então Jesus é a maior necessidade da vida humana, do ser humano. Jesus é a maior necessidade da sua vida, da minha vida. É por isso que precisamos ir a Ele. É por isso que precisamos crer nele. É por isso que precisamos seguir a Ele. É por isso que precisamos estar nele. É por isso que precisamos aprender dele. É por isso que precisamos ser guiados por Ele. É por isso que precisamos colocar a nossa fé e esperança nele, com a nossa vida sendo devota, consagrada a Ele. Porque Ele é o centro, é o alvo, é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus, essa é a nossa necessidade de Jesus para ter a reconciliação com Deus, para sair dessa situação atual que a humanidade está, julgada, condenada, indo à sentença para cumprir a pena do pecado, que é a morte, porque Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esta vida eterna não é dentro de igreja. Essa vida eterna não é dentro de cerimonial de batismo de água, nem de guardar o sábado. Essa vida eterna não é por nenhum mérito ou obra que o homem faça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está revelado em todas as Escrituras. Romanos 6:23. Então o cidadão me perguntou o que era Jesus para mim. E eu comecei a aproveitar a oportunidade que ele me deu para poder ganhar a atenção dele e ministrar o Evangelho para ele. E eu comecei mostrando a necessidade da humanidade, qual a importância de Jesus para o mundo, por que o ser humano precisa de Cristo. E eu comecei a mostrar. Não é uma questão de valores e princípios religiosos. Esquece a religião. A religião é uma pedra de tropeço. A religião é uma maldição. A religião é um empecilho que o diabo colocou para privar você de Cristo, tirar você da verdade. Não coloca a tua vida com Deus por meio de nenhuma religião. O único meio exclusivo e singular para o homem estar em Deus é Cristo. Não é religião, não é igreja, não é vida de tarefa, de credo, de dogmas, de crença, de obrigação, de sacrifício religioso nenhum, irmão. O único meio para a gente chegar a Deus é Cristo, pois nenhum outro mediador há entre Deus no céu e os homens na terra para reconciliar-se com Deus. Esse mediador é Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. É a palavra. É a palavra que nos revela essa verdade. E eu prego a palavra. Eu não crio aqui minha interpretação doutrinária, o que eu acho, o que eu penso, o que eu aprendi na minha igreja ou religião pelo pastor. Eu prego o que eu aprendo de Cristo, porque eu sou discípulo de Cristo, eu aprendo de Cristo, eu sou guiado por Cristo, estou na doutrina de Cristo, essa doutrina que rege e guia a minha vida. É a doutrina de Cristo, não é de igreja nenhuma. Não é de valores religiosos nenhum. Esquece, irmãos, faz que nem Paulo. Considera tudo como esterco. Esse valor, dessa devoção, desse zelo dentro da religião, esse sacrifício religioso, essas práticas de atividade religiosa. Esquece tudo isso, porque isso não te leva 1 centímetro a Deus. Ao contrário, te afasta muito de Deus. É preciso renunciar para ganhar a Cristo e ter o conhecimento de Deus por Cristo, não por religião. Faça como Paulo fez, está lá.
Isso está revelado aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo, dá uma lidinha lá, o versículo 7 e o 8. Você vai ver essa verdade. Eu prego a palavra, eu me dirijo com o entendimento, princípios e valores da palavra, do Evangelho. A base que eu tenho, a minha regra de fé, a base de valor e causas que eu prego é da palavra. Não é de religião, de pastor, de doutrina, de igreja nenhuma. É de Cristo. É isso que Cristo nos mostra. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender o valor de Cristo para a nossa vida. A importância e a necessidade que eu e você temos dele. Jesus não é um amuleto de sorte. Jesus não é um objeto religioso. Jesus não é um protetor, um santo que vai atender o meu milagre quando eu quero, como ensina as religiões. Jesus, ele é Deus poderoso que quer me salvar. Não porque eu mereço, porque ele me ama. E ele me dá o conhecimento por onde eu encontrei essa salvação. Eu tenho apenas que andar por fé com entendimento dentro do que ele me mostra. Não é dentro do que as religiões levam para o povo viver. Temos que entender a importância de Jesus Cristo. As pessoas tratam hoje o evangelho como uma religião. Ah, não, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou testemunho de Jeová, eu sou mormon. Isso não tem valor nenhum, meu irmão. Deus não mandou ninguém ser de nenhuma religião. Deus não orientou o caminho para ele dentro de nenhuma religião. Não importa a tua religião, a tua cultura, a tua nação, teu conhecimento intelectual, não importa o que tu tem, de onde tu é, o que tu faz ou deixa de fazer. O importante é que você tem que entender, você está dentro de um juízo. Diante do tribunal divino, toda a humanidade já foi julgada e condenada. Só quem pode absolver você desse juízo, dessa condenação, é Jesus Cristo, pois a Bíblia diz que ele é o único advogado que intercede por nós junto ao Pai. Então você tem que buscar o socorro dele, a intercessão dele, a mediação dele, o livramento que só ele pode dar, porque ele é Salvador. Não é religião, não é dentro, não é querer ser bonzinho e agora viver uma vida de santidade religiosa, uma vida de práticas e costumes religiosos, uma vida de valores e morais, de preceitos religiosos. É viver uma vida em Cristo para ser transformado, para Deus receber. É uma vida em Cristo com entendimento. E essa transformação é o próprio Cristo que faz em nós. Quando a gente se entrega a Ele, Ele transforma, Ele restaura, Ele renova, Ele levanta, Ele absolve, Ele tira da culpa do pecado, Ele nos leva à reconciliação com Deus e nos dá a certeza da salvação e nos dá a esperança da vida futura quando deste mundo sair, lá no céu. Porque existe dois destinos eternos para o ser humano que sai desse mundo. Existem dois destinos eternos para o ser humano que sai desse mundo. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 15, versículo 24, vai dizer que, ao entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do caminho da morte que está para baixo. O próprio Deus orienta o povo a tomar uma decisão. Escolhe, pois, o caminho que queres tomar. Se queres a vida ou a morte. Se queres a bênção ou a maldição. Só tem duas opções para você. Ou o caminho da vida, crendo em Jesus, ou continua no caminho da morte, nesta vida enganosa, preso nas trevas, com o entendimento perdido de Deus. Qual caminho você vai escolher? E qual é o caminho da vida, meu irmão Wellington? O caminho da vida eu vou te dizer qual é. O próprio Deus, ele faz você conhecer esse caminho. Deus não bota ninguém no caminho, ele orienta, ele dá a direção para você seguir. Esse caminho que leva você à vida é o que está escrito lá em Salmos 25, versículo 8 e o versículo 12. Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher. E que caminho é esse, irmão Ed? Que caminho é esse que Deus ensina que eu preciso escolher? Que eu devo escolher? Eu vou te dizer qual é o caminho. O caminho que Deus mostra para você escolher é aquele que Ele mesmo colocou. Ele mesmo colocou o caminho. Ele mesmo estabeleceu uma porta para você ter acesso a Ele. O caminho para você andar na direção dEle. João 14,6. O próprio Jesus Cristo vai dizer, ninguém tinha e nem tem autoridade para dizer o que Jesus disse. Não só em João 14,6, como em diversos discursos dele. Jesus vai dizer, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que Jesus
ele não diz vai, ele diz vem, porque o Pai estava em Cristo. É o que a Bíblia diz. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Então esse caminho não é uma religião, não é uma igreja, não é uma vida de prática, de boas obras, de usos e costumes, de formalidade, de cerimônia, de ritual religioso. Esse caminho é Jesus. É o caminho com entendimento que você tem que trilhar por Cristo, em Cristo. Ele é quem nos guia. Ele é o pastor da nossa alma. Ele é a luz que nos guia nesse mundo de trevas. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é a vida que nos leva a estar com o Pai. Então que você aprenda isso, entenda isso e busque entender, enquanto é tempo, o valor de Jesus para você. Diga aí, irmão. Bom dia, irmão. Caio, 1302, só o código. Vou pedir. Então que você busque entender o valor de Jesus para a sua vida. Você precisa enquanto é tempo, porque há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de você tomar a sua decisão.